em vez do que eles falam, taxade, na verdade, não houve na história do país, eu vou dizer, um governo que criou uma situação de tamanha redução de impostos para a maioria do povo brasileiro. Não é possível, Lindbergh. Você não fica nem vermelho. Pode com o meu tempo. Não é possível. Não fale que... Mas então, Lindbergh, eu preciso te entender. Porque você acabou de passar o podcast inteiro falando porque o IOF é só no crédito do rico, é o andar de cima, é de banqueiro, e quem votou tá contra pobre, e com a receita do IOF a gente ia pagar programa social, então quem tá pela derrubada do IOF é pra prejudicar o pobre. Aí eu falo, bom, só é votado quando o presidente quer. Se Hugo Mota... Ele quer intriga. Se Hugo Mota jamais tivesse pautado, se Davi Alcolumbre jamais tivesse pautado, então o pobre tava salvo, o rico tava tributado. Então, ou eles têm culpa ou eles não têm culpa. Ou você tem a posição de firme, de que é rico, de que é pra prejudicar o pobre, ou não. O Hugo Mota, não tem culpa, ele só pautou. Mas se ele não tivesse pautado, não tinha aprovado. O Davi, não tem culpa, ele só pautou. Estamos em outra fase. Agora a gente tá bem, pô, Lindbergh. Pode falar, Mike. Fala. Não, agora responde aí. Responde aí, mano. O meu tempo eu tô com 5h27, 7h18. Explica mais. Vai. Não entendi. Não entendi. Vai. Quero saber a responsabilidade de Hugo Mota e de Davi Alcolumbre. Você já levou a assinatura da sua PEC. Você ainda quer tirar Olha, aqui uma tá vendo? caminha Sabe o que direta o pessoal tá ao falando Hugo aqui? Mota e ao Davi. O pessoal tá falando assina ao vivo, não é? Eu já levou minha PEC, ele ainda quer levar uma declaração Tá minha. gastando tempo, hein? Olha aqui. Não, ou eles têm culpa ou eles não têm, Lindbergh. E aí? Tem culpa ou não tem? Não, claro que a gente reclamou. A gente acha errado. Eu reclamei. O Hugo Mota sabe que o presidente não gostou, que eu não gostei. Eu sou líder. Não foi uma situação legal. E eu tenho uma avaliação. E qual que eu foi a fiz. resposta? Foi muito. Eu acho que agora nós temos que levar esse país à frente. A gente tem que organizar a pauta. Nós queremos muito resolver essa questão pelo lado dos benefícios tributários. Se a gente corta dessas exonerações, alivia. O IOF que fizeram tudo isso aqui, não adianta dizer que é o povo trabalhador que pagava o IOF, que não é. Eu já citei alguns exemplos aqui. IOF é o seguinte, o cara tem uma conta lá em Nova York. Por que não pode pagar? Quando derrubaram o IOF, favoreceram esses caras. O cara que tem um negócio chamado que é um fundo, um seguro, VGBL, que é um seguro de vida que você recolhe, que é um seguro de vida que você recolhe ainda em vida. Aquilo virou, por ter uma baixa tributação, virou um investimento. Ali está se cobrando para o cara nesse ano que tem investimentos, aportes de mais de 300 mil reais, no próximo ano de 600 mil reais. Entendeu? Então, eu acho que foi feito de uma forma que a gente já explicou. Eu acho que tem esse interesse empresariais, tem tudo, mas a gente quer achar um caminho para resolver essa situação fiscal agora. Queremos votar antes do recesso dos próximos 15 dias. O projeto de isenção de imposto de renda, um dos projetos mais importantes. O Kim Rio aqui, mas na verdade, 92% dos trabalhadores brasileiros vão estar isentos de imposto de renda. Né? E isso é a verdade, em vez do que eles falam, taxade, a verdade não houve na história do país, eu vou dizer, um governo que criou uma situação de tamanha redução de impostos para a maioria do povo brasileiro. Não é possível, Lindbergh. Você não fica nem vermelho. Pode com o meu tempo. Não é possível. Não fale que... Não, como que você diz que o governo Lula 3 foi o governo que mais diminuiu o imposto? 92%. Calma, você tá falando de uma medida e o trabalhador vai continuar pagando o imposto de consumo mais caro do mundo. Não é aqui. só uma medida, não. Já foram tomadas outras. Foram 15 aumentos de impostos. Eram R$ 1.903 que as pessoas pagavam. Hoje já está 2 salários mínimos. Já está 3.036. Aí eles reclamam quando a gente tenta aumentar impostos mais ricos. Fundo exclusivo que você votou. É isso. Você quer livrar a cara dos milionários. Não tem sentido eu pagar o imposto antes de realizar o lucro do meu investimento, desincentivando o investimento. O investimento gera aumento de produtividade, aumento de produtividade gera emprego e renda pro pobre. A mesma coisa o IOF, expliquei pra você. Não mexe com o grande, porque o grande vai pro mercado de capitais. O grande não depende de banco. Quem depende de banco é o médio e o pequeno. E você mesmo falou que na tributação indireta, quem paga é o consumidor final. IOF é tributação indireta, não é direto o IOF.
Você tá tributando o crédito e dizendo que quem vai pagar é o banco. Não, quem vai pegar é o usuário do crédito. É a mesma coisa de dizer que eu vou tributar o pão e quem vai pagar o imposto é o padeiro. Não, é o cara que tá comprando pão. Olha, você sabia que no governo do Bolsonaro, quem Mas viaja... tem o Bolsonaro, Lindbergh. Fala do debate sobre IOF. IOF. Ah, tá. Fala do debate. Não, Calma. puxa o Bolsonaro do nada de Calma. novo. Você apoiou o Bolsonaro lá atrás, você que rompeu. Mas agora... Eita, Kim! Rompeu Pô. porque eles viram de fato que o negócio era muito... Pior é você que continuou com o Lula a vida inteira. Não, e não vou largar nunca. Eita, tava Não vou tão largar. bom agora. Agora o negócio pegou fogo. Ó, sabe quanto é que o Bolsonaro cobrava Do que? do cartão de crédito internacional para viagem internacional? Alô, classe média brasileira. Quanto era? 6,38. De UF. É. Vocês sabem que ele não baixou no governo dele. Sabe o que, que ele fez? É. Ele fez um decreto dizendo que no próximo governo vai baixar um ano para 5,38, 4,38, 3,38. Agora tá 3,5. Era 3,38, tá 3,5. Mas O problema- ia descer pra 2 e vocês impediram. Não, ia ser, mas é um problema concreto, porque eles também dizem é um imposto regulatório, não pode arrecadar. Não é Quer verdade. dizer isso, o imposto regulatório não pode arrecadar. Agora explica aí. Não, Você que levantou. Peraí. Não, para o tempo. Não, pra explicar. Eu perguntei O que é isso? É uma dúvida minha. Não. Tá roubando tempo pro Lindbergh? Não, mas o que é isso? Então não Ele levantou, ele explique. Não, e gasta o tempo dele. Não tem Então culpa explica. que ele já tá com uns 4 minutos de desvantagem, azar dele. Então não explica, vambora. Gente, veja só. Se um homem não sabe administrar o próprio tempo, vai administrar o seu país? Aí, ó, Lindbergh. Meteu essa? O tempo dele era pra estar solto, Lênin. Porra! Tá segurando o tempo dele. Ô, Lênin. Eu agora, pessoal que tá nos assistindo em casa, desculpa, eu vou ficar literalmente calado por uns 3 minutos, aguentando um time e contendo. Vamos lá aqui. Pode falar durante 3 minutos. Não, eu acabei de, assim, o Lindbergh não rebateu um ponto do que eu falei, de que não afeta o grande, porque o grande tem acesso a banco. O pequeno e o médio que não. Tem acesso a banco, não. Tem acesso ao mercado de capitais. O pequeno e médio não tem acesso ao mercado de capitais. Ele não tem capital aberto, ele não tem ação em bolsa, ele não consegue ter o financiamento barato. Porque a empresa grande, eu compro a ação do Google. E aí, quando eu tô comprando a ação do Google, o Google não precisa pegar o empréstimo do banco, porque ele tá se financiando com o dinheiro da minha ação, ele tem acesso ao mercado de capitais. Você, eu não vou lá na B3 e compro uma ação do Inteligência Limitada, porque você, coitado de você, né, Lindinho? Você não tem, você não é um bilionário que vai lá e vai abrir o Inteligência Limitada em bolsa. Então, o que você vai quando você precisa de dinheiro? Você vai pro banco. O que você faz quando você precisa de dinheiro? Você vai pro banco. Isso. E aí, no banco, você vai pagar mais caro. Pô. Vem cá, você disse que não tem nada a ver com o povo mais pobre, não tem nada a ver com isso. Então me explique. Já que Como você é não tão- tem nada a ver já com o que povo você é mais tão- pobre, Lindbergh? Você é tão inteligente, como é que o cara que transfere dinheiro para uma conta no exterior... Não é Você- transferência Não, de conta pro é. exterior, é tomar empréstimo num banco. Não é só isso. Eu tô falando a você. Eu não tô falando que é só, tô eu tô falando que é também. Eu tô falando do IOF que você paga mandando dinheiro pro exterior. Você acha que isso é o povo? Que conversa é essa? VGBL é o povo? É investidor, cara. Conversa É, e o ninguém povo- é besta, não, pera aí também, né? Ninguém Aí- é besta aqui, não. A classe média investe em VGBL também, tá? Não é o bilionário, não é o grande. Quem? O que é Pagar VGBL? porque é professor da rede municipal. Previdente... Ah, é é, você VGBL? quer que eu gaste meu tempo pra explicar, né, safado? Tô brincando. Ô, a classe média investe em previdência privada, aí vocês estão querendo meter a mão na previdência privada. Então o sistema previdenciário já tá quebrado. Nós Aí estamos falando de 50 mil por depósito, acima de 50 mil nesse ano, no próximo ano 100 mil. O cara guardou dinheiro pra aposentadoria dele, pra velhice. Ele ainda foi obrigado a contribuir pro INSS, sabe que não vai conseguir se aposentar porque o sistema tá quebrado. Aí quando ele paga uma previdência privada, vocês vão lá e metem a mão? Deve ser um pedreiro que tá botando 100 mil a mais, né? É isso. Falando de classe média, Tem uma conta pra fechar. Lindbergh. Aí você quer tirar a aposentadoria quer tirar o salário mínimo dos aposentados. Mas que não Pra é- fechar essa conta. Não é tirar salário mínimo de aposentado, é você promover o crescimento real da economia pra todo mundo ganhar mais. Não tem vinculação de salário mínimo pra aposentadoria nos Estados Unidos, e o aposentado de lá ganha mais. Não tem vinculação de aposentadoria de salário mínimo no Japão, o aposentado de lá ganha mais do que o nosso. Então, não é uma equação diretamente proporcional como você está colocando, senão era só a gente vincular o nosso orçamento a tudo. Vamos deixar 100% do orçamento vinculado na Constituição. Vamos colocar lá, 30% da receita corrente líquida é para segurança pública, 20% da receita corrente líquida é para infraestrutura. E vamos vincular o orçamento inteiro, não vamos deixar o presidente governar sobre nada, e nem vamos precisar mais eleger presidente. Só deixar a Constituição automaticamente gastar sozinha. E aí? Tô muito interessado em que Fale você mais. continue me Fale explicando. mais. Não, me explica como é que faz assim. Vincula 100%. E aí, governa como? Se envolva mais, suas ideias. Não, e aí? Vincula 100%. Governa como?
Ou joga uma questão pra ele responder. E aí, Lindenberg? Hã? Não, Kim, eu cheguei numa situação aqui que eu tenho que, de fato, deixar você falar. Não, então eu vou fazer uma pergunta pra você. Pode, vai lá. Você vivia criticando o Roberto Campos Neto. Falando que ele era agente do mercado, que ele estava cobrando juros escorchantes, que estava explorando o povo, estava a serviço do sistema financeiro, bababi, bobobó. Ixi, caiu ali. Agora vem o Galípolo, nomeado pelo Lula. A maior parte da diretoria do Banco Central nomeada pelo Lula. Vocês têm maioria do Copom para aprovar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem reduzir o juro a zero, vocês reduzem no Copom. Vocês nomearam a maior parte dos diretores. Vocês têm maioria e o presidente. Agora o Galípolo continua aumentando a taxa de juros, inclusive aumentou para além da expectativa do próprio mercado. A maior parte dos bancos consultados achava que a taxa de juros ia se manter, não ia aumentar. Vocês sempre dizem que o mercado está pautando lá, o Galípolo foi além do mercado. Aumentou o juro para além do que os bancos esperavam. E agora você vai falar o que do Galípolo? Eu já falei, sabe que nisso aí eu sou muito honesto do que eu defendo. Eu sempre fui crítico daquela política monetária. Acho que o Roberto Campos Neto fez uma política de sabotagem. Teve, de fato, na hora de sair, deixar armado 2 altas do Banco Central. Essa alta agora do Banco Central, sinceramente, uma visão muito conservadora, marcou, foi mais do que o mercado pediu. Eu fiz Twitter dizendo isso. Sabe por quê? Porque muita gente fala desse debate fiscal, falta dinheiro. Você sabe qual é a grande questão? Nós tivemos um déficit nominal, quando você vai olhar o déficit de todo o país, foi 998 bi. Tá? Você sabe qual foi o déficit primário dos gastos com o programa social? 11 bi. 0,09. 980 e tantos bi foi de pagamento de juros. Aqui tem uma coalizão dos seus amigos do mercado que tem uma turma no Brasil que ganha muito dinheiro com rentismo. Isso aqui é uma verdade. O cara, hoje você abre uma padaria, você tem uma trabalheira, você investe num título de dívida pública atrelada à Selic, você ganha 15% menos a inflação, 9% e tanto sem fazer nada. Então eu tenho essa posição e declarei essa posição publicamente. Mas olha, ó, vê o que você acabou de me falar, Lindbergh. Você falou, Roberto Campos tinha uma política de sabotagem, porque aumentou a taxa de juros. Aí quando você vai falar do Galípolo, você fala, o Galípolo foi muito conservador. Bom, porém, um fez exatamente a mesma coisa que o outro. É porque um era bolsonarista, estava querendo sabotar mesmo. O Galípolo eu não acho que é sabotagem, não. Ah, mas é uma tá fazendo posição errada. exatamente a mesma Não, mas não é coisa. sabotagem. E um é sabotador, Você entendeu? o outro é conservador. Mas tá fazendo a mesma coisa, Lindbergh, não tá? Tá. Então foi até além. Então como que um é sabotador e o outro Porque é só um era conservador? bolsonarista e queria atrapalhar o Lula. Esse E o aí outro é não. lulista. Esse está com a visão que eu considero conservadora, mas não creio que ele está fazendo sabotagem deliberada como fez o outro. Você me Entendi. entendeu? O outro é bolsonarista, tava sabotando. Esse faz a mesma coisa, até aumenta o juro até mais do que o outro, e aí esse é conservador. É isso aí, Lindbergh. Vamos para o final, então. Tá olhando pro seu assessor aí. Ô, Kim, você tem 2 minutos aí, então vai para encerramento, comentar o que aconteceu. e tal. Não, Lindbergh. Quem tá querendo tripudiar com meus 14 segundos aqui? Ri, né? Ele quase me deu um Tá assim. tapa aqui, ele abre as mãos Você aqui. tá meio quinta série agora, tripudiando. Ah, ué, não tenho culpa que você tá... Ó, número 14 é o número do nosso partido, Partido Missão. Ah, olha lá. Obrigado, Lindbergh. Mantenha os 14 do Lindbergh ali, que fique muito claro que durante 2 minutos o Lindbergh manteve o 14 de missão Em homenagem. em homenagem ao nosso partido político. O assessor tá falando pra ele usar um segundo. Oi! Bota 3, vagabundo! Que vagabundo tá falando pra ele usar 1 segundo só pra ir pra 3. vai Não, pra três. não vai usar não, tô falando, não tá usando não. Lindbergh não vai falar não, que pilantra. Quer usar cara um fala segundo. um oi, né? Não. Que vagabundo, não vai usar não. Não vai usar, eu tô falando, o Lindbergh vai ficar com 14 até o final do debate. Porque você, lembre-se do 14, que é o nosso número nas próximas eleições. Que é o número por quê? Porque só o 14 pra vencer o 13. Então vamos ter candidato a presidente, Lindbergh. Já prepare o Lula para enfrentar o nosso candidato Já nos sabe? debates. Quer dizer, não prepare o Lula porque o Lula não é candidato, já disse. Lula tem a avaliação, ó, escuta o A Lindbergh. Haddad falou aqui que ele vai ser candidato. Ah, mas até aí a Haddad falou muita coisa. Também falou que não ia ter taxação de blusinha.